Shalom, pessoal. Bom, ainda continuando sobre o dom de palavra de conhecimento que a gente falou no vídeo anterior, vamos ler hoje um texto muito interessante onde Jesus chama os seus discípulos e ele pergunta quem o povo achava que ele era. E os discípulos deles respondem, mas Simão Pedro teve uma revelação que veio do céu, uma palavra de conhecimento. Vamos ler Mateus 16, versículo 13, diz assim, ó. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem diz os homens ser o Filho do Homem? Aí os discípulos disseram para Jesus. Eles ouviram falar que uns eram João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. E disse-lhe ele: E vós, quem dizeis que sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Bom, vamos entender esse texto. Jesus pega os seus discípulos, ele faz uma pergunta: quem os homens dizem que ele era? E alguns discípulos respondem que era, uns achavam que era João Batista, outros achavam que era Elias, outros achavam que era o profeta, os profetas. Porém, Pedro teve uma revelação que veio do céu, diretamente do céu. E Pedro disse: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Ou seja, uma palavra de conhecimento, como já estudamos no vídeo anterior, palavra de conhecimento é uma revelação sobrenatural, é dom do Espírito para revelar o estado presente e situações presentes e situações do estado passado de uma pessoa. No caso aqui, Pedro, num momento presente, atual, naquele momento ele teve a revelação. E essa revelação veio do céu, do próprio Senhor, para identificar o filho dele aqui na terra. Por quê? Os discípulos não conheciam, não reconheciam a identidade de Jesus. Porque se reconhecessem, todos os discípulos diriam: Não, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Mas só Pedro falou isso, só Pedro teve essa revelação. E o próprio Jesus disse: Não foi nem carne, nem foi sangue que te revelou, mas foi meu Pai que está nos céus. Ou seja, uma palavra de conhecimento fresquinho do céu para a terra. Pedro teve aquela revelação e Jesus disse que ele era mais que feliz, ou seja, bem-aventurado, que significa mais que feliz. E Jesus, aproveitando um gancho, profetiza na vida de Pedro. Uma palavra histórica para Pedro, já apontando para o futuro da igreja, o futuro da eclésia, o estabelecimento da eclésia nessa terra. Jesus profetiza na vida dele. No versículo 18, Jesus disse assim, ó: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Olha que profecia, ali Jesus declara a igreja, a sua eclésia sendo estabelecida nessa terra, que futuramente os apóstolos de Jesus, que são o fundamento da igreja, vão estabelecer o reino dele aqui nessa terra, que a gente vai falar num próximo vídeo sobre a eclésia de Jesus, sobre o estabelecimento da igreja de Jesus. Mas voltando à palavra de conhecimento, deu para entender o que é a palavra de conhecimento. Então não caia em qualquer truque aí que o pessoal faz aí, a adivinhação, falsa profecia, tem o discernimento de todas as coisas. Certa vez, um pastor chamou um profeta para ir na sua igreja, essa história é real. E o que aconteceu? Ele chamou de ouvir falar do profeta. Bom, esse profeta revela tudo, revela coisas das pessoas. Ele achou interessante, chamou esse profeta para sua igreja. E realmente esse profeta foi lá, pregou a palavra, entregou um monte de profecia, revelava a vida das pessoas, revelava o que estava na carteira deles, o que eles faziam durante o dia, coisas do passado, coisas que estavam na casa deles, endereço, CPF, tudo que você imagina, esse profeta revelou no altar da igreja desse pastor, e as pessoas ficaram maravilhadas com aquilo, super maravilhadas. Porém, no final, ele fez tudo. Ele fez a pregação, ele fez apelo, ele fez a oferta e pegou a oferta. E a oferta ficou com ele, foi ficando com ele, papo vai, papo vem, o culto acabou. E esse homem foi embora com as ofertas, roubou a igreja. Roubou a igreja e não devolveu.
Agora, eu não sei o final da história, não sei o que, a atitude que o pastor teve em relação a esse falso profeta, né? Mas aí, o que acontece? Ele não revelou tudo, não acertou tudo? Isso se chama adivinhação. Isso não é profecia, isso não é palavra de conhecimento, isso não é nada de que vem de Deus. Profetizou, revelou para benefício próprio, para se beneficiar, ou seja, utilizou do dom para se beneficiar e as pessoas não têm o conhecimento do que é uma profecia, do que é uma palavra de conhecimento, do que é uma palavra de sabedoria, e tudo eles acham que é profecia e não é. Um falso profeta foi numa igreja e deu um prejuízo na igreja, por falta de conhecimento do povo de Deus. Então eu faço esses vídeos falando de profecia, falando de dons espirituais, para que você não seja enganado com qualquer palavra. E a adivinhação não vem de Deus, não. O diabo pode utilizar esse dom para adivinhar as coisas das pessoas, como eu disse, para benefício próprio, para se beneficiar, para ter o controle, para ter a atenção das pessoas. E isso não vem de Deus. Lembre disso. Os dons espirituais, a profecia, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, sempre vai ser para edificar vidas. Sempre vai ser para cura, para libertação, para qualquer tipo de benefício em relação à pessoa, para o seu presente, para o seu passado e para o seu futuro. Então não caia em qualquer golpe, não escute qualquer palavra como absoluta. A única palavra absoluta é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada, porque sobre a palavra, sobre Jesus está o espírito da profecia. Então tenha um discernimento de todas as coisas, não se confundam, não sejam enganados. Em nome de Jesus, shalom, shalom, até o próximo vídeo. Amém e amém.